Jesus, ele não faz nada sem propósito. Tudo Jesus tem um propósito. Lucas 17, versículo 11. Os 10 leprosos. E quando eu estava ali sentado, veio algo no meu coração, né, uma palavra assim que no meu coração, e que no reino de Deus não tem mudança de direção, porque nós somos um só rebanho e um só Senhor, e Ele é o dirigente do reino. Então é a presença dele que vai fazer e faz a diferença na nossa vida, ou aonde a igreja se faz presente. Vamos ler. Eu pisei no meu óculos e não sobrou nada dele. Então eu vou aqui puxar um pouco aqui. E aconteceu que, indo eles, Lucas 17, versículo 11, a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, lhe disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram limpos. E um deles, vendo que estava sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e a este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levantai e vai, a tua fé te salvou. Meus amados, eu vou assim, bem rápido. Jesus, quando eu disse aqui que Jesus não faz nada por acaso, que tudo ele tem um propósito, aquele caminho de Samaria, Jesus estava indo para Jerusalém, e esse é um dos últimos milagres dele, que ele já estava indo para ser crucificado. E ele tinha alternativa, porque aquele caminho ali de Samaria, ali com a Galiléia, era um caminho justamente onde ficava essas aldeias das pessoas que eram muito duros, radicais com essa questão, e a lepra era considerado impuro, e então a pessoa ela era arrancada da sua família, dos seus filhos, quando era identificado que estavam com lepra, elas perdiam tudo. Não era como os dias de hoje, que eles iam para uma colônia e lá não tinha visita, você era proibido, então eles perdiam tudo, eles arrancavam tudo deles, e então imagina, eles eram leprosos, mas eles tinham memória, eles tinham sentimento, eles sentiam falta, eles sentiam angústia, eles sentiam saudade das famílias, e então eles viviam em grupos, porque eu acredito que seria a única forma que eles encontravam força para um cuidar do outro na medida que podiam. Então eles andavam em grupo, e imagina a humilhação, além de ser um leproso, ter aquela dor, você perder os membros em carne, e talvez eles perdiam noite de sono, aquele sofrimento, mas eu acredito que alguns momentos assim, de cansaço, eles poderiam dormir e sonhar, eles tinham sonhos, e eu acredito que um dos sonhos deles era participar de um culto, aquele que levava 16 dias da purificação, e aqueles homens, eles estavam, e Jesus ele não passou ali por acaso, porque ele tinha alternativa. Então Jesus já sabia que quando Jesus ele passa, e às vezes Jesus muda a sua rota, porque quando Jesus fez isso, ele nos encontrou. Com as nossas enfermidades, com algum tipo de mazela, ele nos encontrou. E a diferença é que quando Jesus passou por nós, a nossa vida foi transformada. E se nós estamos aqui hoje, nós somos aquele que voltou para agradecer. Porque os outros, eles conheceram o milagre. Eles conheceram o milagre. E eles não estavam errados. Jesus mandou eles se apresentar aos sacerdotes. Porque ali tinha um período de 8 dias que eles passariam ali pela a questão da vistoria, a raspagem dos pelos, a purificação, depois ele se apresentaria de novo para ver se estava tudo ok, mas levaria uns 16 dias. E aí eles seriam devolvidos à sua família. Então eu acredito que aqueles homens, eles já estavam felizes da vida. Os sonhos dele, eu vou participar do culto, eu acho que eles sonharam com aquilo.
Mas o outro também estava feliz. Só que o outro, a Bíblia ela dá um destaque. Ele era samaritano, ele era estrangeiro. Ele fazia parte ali de um grupo de 10 aldeias do norte, que ela se desviou do caminho do Senhor, se afastou, e aquele homem ele estava ali. Mas ele, mesmo sendo samaritano, ele conhecia os rituais judaicos. Ele conhecia. E detalhe aqui que já estou finalizando, Jesus não curou, disse assim, olha, vai e se apresenta aos sacerdotes. E eles saíram. E o interessante, eu gostaria de deixar isso aqui, é que Jesus deu uma ordem para ele, foi uma ordem, vai e se apresenta aos sacerdotes. Jesus não disse, está curado, não, mandou ele. O que eu entendo com isso? Que é na caminhada que os milagres acontecem, e na caminhada, na obediência. Vai ser na caminhada, neste lugar, que Deus vai operar. Deus vai trazer samaritanos com o coração ardendo de amor por esta obra. Creia nisso, Deus vai trazer pessoas assim com o coração ardendo por esta obra. E Deus vai realizar também os feitos neste lugar. E aquele homem, ele retorna, e na medida que eles estavam indo, eu acredito que um começou a olhar para o outro e começaram a perceber que estavam curados, limpos. E eles começaram, acredito que houve um alvoroço. A Bíblia não dá esse detalhe, mas eu acho que aquele homem, quando ele retornou, alguém deve ter dito para ele, tu vai para onde? E ele teve que ter questionado, não, vou voltar ao Senhor. E alguém disse, não, mas mandou o sacerdote. Mas o coração daquele homem, ele ardia, porque já havia um diferencial na vida dele. Ele não só recebeu a cura. E aí, quando ele retorna, a Bíblia diz que ele vem cheio de alegria e ele se joga aos pés de Jesus em gratidão, agradecendo, glorificando o nome do Senhor. E aí Jesus vai e completa a obra. A tua fé te salvou. Ele foi curado e ele foi salvo. Ele teve realmente um encontro com Jesus. E eu finalizo aqui. Jesus pergunta, aonde estão os 9? E aí nós nos perguntamos, aonde estão os 9 que caminharam conosco e hoje não caminham mais, conheceram o Senhor Jesus, passaram pelo milagre, passaram por um processo e, de uma certa forma, hoje estão caminhando em outro lugar. Então fica essa pergunta e essa observação, aonde estão os 9? E Deus vai realmente se fazer presente neste lugar. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.